Salve, salve nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar um pouco do jogo, tá? E vamos falar um pouco de algumas lesões que aconteceram aí, que tem me preocupado, tem preocupado aí a galera aí, tá bom? Mas antes disso aí, deixe seu like, se inscreve no canal. E pra gente tá continuando aqui com o trabalho e pra gente tá sempre trazendo informação, análise aí pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, assim, o São Paulo jogou ontem, né, contra o Grêmio às 9 horas da noite no Morumbi, né? A análise vai ser bem pura e simples, tá, gente? O São Paulo, primeiro tempo ali, o São Paulo tentou fazer aí uma pressão, tudo, né? Mas acabou que perdendo uma bola boba com o Pablo Maia, que tá voltando de lesão, entendeu? Então a gente tem que ponderar isso, às vezes acontece erros, né? Então a gente não pode estar queimando aí o cara por causa disso. E acabou que gerando um contra-ataque e o jogador do Grêmio converteu, né? A oportunidade que ele teve, né? E ali, dali em diante, o São Paulo até controlou um pouco mais o jogo e tal, mas sem muita, não teve muita incisão, né, pra conseguir até, ah, pra conseguir definir jogadas, né, foi muito difícil, o Grêmio tava bem fechadinho, né, e no segundo tempo aí, o São Paulo conseguiu, na bola parada, né, que o São Paulo não é tão forte do São Paulo, e conseguiu uma jogada aí boa com Enzo Dias e Arboleda, e conseguiu finalizar ali, conseguiu uma cabeçada ali bem limpa ali, conseguiu fazer o gol. E aí, já quase indo pro final do jogo, acabou, o árbitro marcou o pênalti, um árbitro, inclusive, fraquíssimo árbitro, marcou aquele pênalti, ele demorou um tempão para marcar o pênalti, né? Assim, uma coisa bizarra mesmo. Ainda procurou uma falta. Assim, contra o São Paulo é sempre assim, né? Vai marcar um pênalti pro São Paulo, tem que olhar os mínimos detalhes até o início, né? Quando para outras equipes, não. Bateu ali, falta e dane-se, né? Enfim. O mais importante foi que marcou o pênalti, né? E eu acho que é um pênalti bem discutível, tá? Não acho que seja tão um pênalti claro, vai ter discussão, vai, mas eu não acho que seja eu acho que seja um lance até que discutível. Embora tenha o toque ali, ele também toca na bola, então é um lance discutível, tá? Mas se o juiz estava ali de cara com o lance, eu acho que a marcação de campo acabou que prevalecendo, né? E ali o São Paulo não desperdiçou, graças a Deus, né? O André Silva conseguiu converter aquela bola e deu números finais ao jogo. A vitória foi muito mais importante do que o desempenho, e eu acho que isso é muito mais importante, né? Eu acho que é importante muito mais hoje, nesse momento que o São Paulo está, muito mais importante o São Paulo vencer do que ter o desempenho em si, né? Então, assim, eu acho que conforme os resultados vão aparecendo, o desempenho também vai aparecer, tá bom? Porque aí vai pegando mais confiança, vai jogando os jogos e vai acabar ganhando os jogos, tá bom? Bom, vamos falar um pouco aí com relação a essa formação até estranha, um pouco estranha do Zubeldia, tá? Colocou um pouco o Luciano um pouco mais por dentro, né? E colocou o Luciano um pouco mais por dentro, né? E junto com o André Silva, e nas extremidades aí, colocou o Oscar e o Ferreirão, né? Achei um pouco estranho, diferente essa formação, né? Até porque eu acho que bagunça um pouco bate um pouco de cabeça o Oscar, acabou um pouco do Luciano, o André Silva, muita gente no mesmo, né, na mesma faixa de campo ali, né, nesse meio campo, porque que queira que não, o Oscar traz por dentro e vai um pouco mais pro meio, pro meio campo, né, o Luciano também, o André também como é centroavante, ele busca um pouco mais a bola, então eu acho que ficou muito estranha essa formação, o São Paulo ficou sem uma referência, sabe, não sei, foi muito estranho, mas isso é muito por conta de uma questão que a gente vai falar agora, tá, das lesões, o São Paulo tem sofrido com lesões, né, e esse erro do Pablo Maia também foi por conta de lesões, né, o Pablo Maia volta agora de lesão e quem tá indo pro UDM é quem? É o Marcos Antônio, né? E essa formação também, por quê? Porque o São Paulo não tinha jogadores o suficiente para colocar, né? Assim, para iniciar o jogo, né? E aí acabou que também o Ferreirinha tá no DM com alguma lesãozinha na ponta do pé, alguma coisa, alguma dor ali na ponta do pé, vai fazer mais exames pra gente tá ali divulgando o que tá acontecendo, né? O Marcos Antônio a gente também ainda não tem informação do que é, tá? Então, muito preocupante essa situação do São Paulo. O Pablo Maia volta, mas aí quem tá indo pro DM? Justamente um dos nossos principais volantes, que é o Marcos Antônio, né? Então a gente vai ficar aí desfalcado com o cara, né? Vai ficar só com o Bobadilha, com o Alisson e com o Pablo Maia, né? A gente que já tava sem o Luiz Gustavo, né? De primeiro volante. Então, assim, preocupante a situação do São Paulo com relação à lesão, né? A gente precisa melhorar essa situação, cara. Assim, cada hora é um jogador importante que vem se machucando. A gente não tem jogador suficiente para ficar fazendo rodagem de elenco. E tá acontecendo isso, né? A gente tá vendo aí o André Silva jogando todas, daqui a pouco machuca o André Silva, a gente só tem o Rian e o Luciano, né? Então, assim, o Luciano nem foi testado assim como centroavante, como referência ou como um falso 9. O Rian Francisco, ele ainda tá em processo de maturação, quase entrou agora nesse jogo contra o Grêmio, mas aí o jogo mudou, né? E acabou parando aí mudando a estratégia, né? Porque o jogo mudou de fato, né? Enfim.
São Paulo tá com um problema precário de jogador de lado, né? Jogador de velocidade. O Luca tá entrando, mas você vê, ele já sentiu esse jogo, né? E é porque é menino ainda, né? Ainda precisa um pouco de ganhar um pouco de forma física para estar jogando. Então a gente tá com problema, bastante problema, lesão e a limitação do elenco, né? Enfim, é isso, tá, gente? Bom, assim, essas lesões, assim, inclusive do Caleri, né? Enfim, tem vários jogadores ali que estão no DM que são importantes e a gente precisa deles de volta. E a gente sabe que o Lucas não volta agora e nem o Caleri. O Caleri muito provavelmente volta só no ano que vem, né? Então fica difícil aí pra gente, tá bom? Bom, acho que é isso, tá, pessoal? Não vamos estender muito o vídeo. E o São Paulo ainda tá de olho aí em um atacante ali que joga o. Agora me fugiu o nome do atacante, mas é um atacante aí que joga no Campeonato Chileno, tem bons números aí, tem mais ou menos aí, acho que na temporada passada jogou 44 jogos, marcou 20 ou foi 22 gols, mas a gente traz aí mais informações amanhã sobre essa questão, tá? E aí, conforme for, a gente também traz mais informações sobre os lesionados, tá bom? Novidades, a gente volta aqui, vai falando com vocês, a gente tem uma conversa, provavelmente amanhã também participe lá do papo com os membros lá do Alexandre Vieira e a gente vai mostrando aí, vai falando sobre o São Paulo, tá bom? Um forte abraço e vamos São Paulo.